Rotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todas que têm se inscrito no canal, aos novos e novas inscritos, muito obrigado a todas e todos que têm feito parte desse projeto nosso aqui. Esse canal é nosso, sejam bem-vindos e bem-vindas. Temos outros vídeos aqui no canal espalhados para vocês assistirem, deixarem o like de vocês, compartilharem, comentarem também, fazerem sugestão de pautas também. Família, eu sou fã de futebol, como eu tive a oportunidade de falar rapidamente aqui no vídeo que eu fiz sobre a vitória da Grande Rio. E eu assisto a Taça Libertadores da América há muitos anos, né? Eu chamo de Taça Libertadores da América e não Copa Libertadores da América, porque o nome original é Taça Libertadores da América. Acho que mudaram recentemente por questões comerciais, mas a questão fundamental não é essa. A questão fundamental é que nessa última edição, nessa edição mais recente, né, ainda está no meio, ainda está no começo, na verdade, né, está na fase de grupos ainda, a gente tem presenciado uma série de manifestações racistas de torcedores de outros países em relação aos times do Brasil, né? E é interessante a gente fazer essa análise aqui e contar um pouquinho da historinha, né, bem recente, do processo de independência, rapidamente, fazendo uma analogia com a questão do futebol, né? Fazendo uma analogia, fazendo um parêntese, né? Fazendo uma aproximação com a questão do futebol. Primeiro de tudo, é preciso lembrar que o nome do torneio é Taça Libertadores, Libertadores da América. Então, quem são os Libertadores da América? Eu vou falar o nome de só dois deles, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui, com certeza vocês vão achar aí outros deles nos Googles da vida, né? No Google da vida. Então, assim, um deles a gente pode citar que é, por exemplo, o José Martí, né? Que é, inclusive, reverenciado em Cuba até hoje, tá? Mas, falando em Cuba, é bom a gente lembrar que um senhor chamado Fidel Castro, conhecidíssimo revolucionário cubano, ele produziu uma autobiografia que eu tenho aqui particularmente na minha casa, onde ele diz, na autobiografia dele, né, que ele escreveu junto com Inácio Ramonet, um jornalista muito respeitado do Le Monde, né, que o processo de independência de Cuba, ele começa, apesar de ter a participação do José Martí, logicamente, mas ele começa com o processo de guerra revolucionária de escravizados cubanos, liderados por uma mulher chamada Carlota, uma negra lucume chamada Carlota. Quem são os lucumes? Os lucume são como os iorubás eram chamados em Cuba, né? Lucume ou lucumi. Não por acaso, nos anos 70, Cuba enviou um contingente enorme para Angola, atendendo a solicitação de Agostinho Neto, né? De pedido de armas, de soldados, de munição, enfim, de tanques, né? Enfim, de veículos de guerra, porque Angola estava passando por um processo de independência. Angola, no caso, no continente africano. E esse contingente, a essa operação, Cuba deu o nome de Operação Carlota em homenagem a essa mulher negra que foi a líder do estopim da revolta que culminou na independência cubana, né? É bom que se diga isso. Então, temos participações de africanos em processo de independência dos países desse continente chamado América, que eu não chamo de latina, porque latino é um outro povo branco das estepes da Eurásia, conforme explica Cheikh Anta Diop, e nós já tivemos aqui a oportunidade de explicar isso em outros vídeos anteriores. Mas, fundamentalmente, voltando para a questão da Taça Libertadores da América, é interessante a gente notar que um outro grande libertador da América, além de José Martí, que era branco, José Martí, é um senhor chamado Simão Bolívar. Quem é Simão Bolívar? Simão Bolívar é um homem mestiço, fruto de uma relação interracial entre sua mãe negra e seu pai branco. Simão Bolívar, ele lutou contra a escravidão na Venezuela, né? A Venezuela que viu recentemente a grande liderança de Hugo Chávez, também um homem mestiço. Pode ver pelos traços, né, fenotípicos dele. Então, a Venezuela tem um grande contingente de populações pretas, né? Mas não é da Venezuela que a gente está falando aqui, fundamentalmente. A gente está falando aqui, particularmente, né, da América como um todo, da Taça Libertadores, desses casos de racismo que tem se sucedido nessa mais recente edição da Taça Libertadores, que começou agora, está na fase de grupos ainda. E, rapidamente, os casos se verificaram aonde?
Corinthians e Boca Juniors aqui na Arena Itaquera, do Corinthians, né? Onde o torcedor argentino do Boca Juniors fez gestos racistas para a torcida do Corinthians. E aí, lembrando uma coisa, na Argentina existiam muitos negros. Aliás, um significativo contingente de negros. Não por acaso, o tango era de origem africana. A palavra tango é de origem quimbundo. Existem provas documentais disso. Inclusive tem um artigo na internet, para quem quiser pesquisar aí, dá um Google aí que vocês vão achar. Tá? Dentre outras coisas, né? Existiram, conforme explica o grande Abílio do Nascimento, né? Nesta parte da América Espanhola, quilombos, tal qual os quilombos dos Palmares aqui, só que eles eram chamados de cimarrones, né? Ou seja, acampamentos de guerreiros, né? Africanos e africanas, né? Que eram chamados de cimarrones, lugares de resistência ao colonialismo, ao escravismo europeu, particularmente espanhol. Né? É bom a gente lembrar disso. Um outro caso de racismo aconteceu entre Fluminense e Milionários da Colômbia. A Colômbia, se vocês prestarem atenção na seleção da Colômbia, é uma seleção majoritariamente preta. Né? Não por acaso tivemos, infelizmente, recentemente, a morte de Fred Rincón, um dos maiores jogadores da história da Colômbia. Temos o Valderrama, que também é um homem negro. René Guita, famosíssimo por aquelas grandes defesas do goleiro René Guita. Né? Asprilla, que jogou aqui no Palmeiras, inclusive colombiano, negro, né? Foi um dos grandes destaques da seleção da Colômbia em todos os tempos. Enfim, você tem grandes jogadores da Colômbia que são negros, porque tem um contingente de pretos muito grande na Colômbia. Né? Além disso, houve um outro caso de racismo envolvendo no jogo do Fluminense e Olímpia do Paraguai. No Paraguai também tinha negros que lutaram na Guerra do Paraguai. Né? A Guerra do Paraguai foi uma guerra entre o Paraguai, a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Né? E essa guerra, ela foi uma guerra muito bem orquestrada pela senhora Inglaterra. Né? Mas eu não vou entrar aqui nesse mérito agora não, porque a questão fundamental é a Taça Libertadores da América. Tá? Mas só para informar que na Guerra do Paraguai, muitos negros paraguaios e não paraguaios também, paraguaios, sim, negros que eram escravizados do Paraguai e que não eram escravizados no Paraguai, também morreram, perderam sua vida ali. Então, entre River e Fortaleza, River Plate é um time argentino, né, que joga no Monumental de Núñez, e Fortaleza é um time daqui, né, logicamente do Nordeste, e também houve um caso de racismo lá. Né? Já falamos aqui da Argentina. Entre Estudiantes e Bragantino, também Estudiantes, também da Argentina, houve um caso, né, de racismo também por parte dos torcedores. Entre Emelec e Palmeiras. O Emelec é um time do Equador. Se vocês olharem para a seleção de futebol do Equador, que disputa as eliminatórias da Copa do Mundo, por exemplo, vocês vão ver lá, inclusive tem um jogador do Equador que joga aqui no São Paulo, né? Orihuela. Negros. A maior parte da população do Equador, grande parte da população do Equador, é de pessoa negra. Né? Historicamente falando. Não só por conta da escravidão, como também por parte do seu povo autóctone. Tá? Se vocês olharem a história do Equador, né, a gente vai ver lá, até porque a história das Américas, ela começa com a chegada das populações africanas aqui, fundamentalmente. Nunca podemos perder isso de vista. A história das Américas começa com a chegada das populações africanas aqui, não por acaso. O crânio da Luzia é o crânio mais antigo das Américas, esse crânio que está ainda preservado, né, aqui no Museu aqui da Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Então, voltando para a Taça Libertadores da América, tivemos uma série de manifestações racistas, inclusive também no jogo entre a Universidade Católica do Chile e Clube de Regatas do Flamengo, né? Então, e no Chile também tinha organizações de africanos, conforme explica um pensador cubano chamado Carlos Moore, que é pesquisador do racismo, pesquisou racismo nos cinco continentes, e logicamente aqui nas Américas também, e ele dá uma entrevista para um site chileno, né? Quem puder assistir, uma ótima entrevista, onde ele explica com detalhes como era a vida dos africanos no Chile. Tá? E o que aconteceu com eles? Foram todos perseguidos e mortos, assim como na Argentina. Né? Então, alguns negros da Argentina, inclusive, tiveram que fugir para o Rio Grande do Sul, para poder fugir do processo de extermínio, de genocídio que aconteceu com os negros nesses lugares, particularmente Chile e Argentina. Não que no Paraguai também não tenha sido diferente. Mas, o que
essas pessoas que cometem esse tipo de ação nociva, nefasta, ridícula, eles não conhecem a história do seu próprio país. Então, eu acho que uma forma da gente reagir, né, a esses ataques nefastos é mostrar para essas pessoas a história deles. Reagir com a ciência, reagir com conhecimento também, né? Mas porque é uma forma de você atingir, né, onde mais dói, que é nessa sensação que essa galera tem de serem brancos e não são brancos. E por que, família, a gente precisa reagir dessa forma? Porque assim a gente que é preto, que é preta, a gente demonstra para esse povo a nossa profunda inteligência, nosso profundo conhecimento a respeito da história deste continente, né? E da história pregressa desses caras também, que de brancos não tem rigorosamente nada. Aliás, esses caras, quando eles vão para os Estados Unidos, para a Europa, principalmente para a Europa anglo-saxã, e quando a gente fala de Europa anglo-saxã, a gente está falando de Inglaterra, a gente está falando de Alemanha, por exemplo, né? Eles são profundamente tratados com desdém. Eles são tratados como latinos, né? Rejeitados. Embora aqui eles se achem brancos. Mas aqui nós temos o padrão do racismo, que é o racismo ibérico, né? Não por acaso fomos colonizados, né, por Portugal, Espanha, países ibéricos. Enquanto que África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Austrália tiveram colonização de populações anglo-saxãs, e o racismo é anglo-saxão, que é um racismo um pouco diferente. Eu não vou entrar nesse mérito agora aqui, mas um dia eu vou fazer um vídeo só para explicar a diferença entre esses dois racismos, como eles se aplicam e como eles são igualmente nocivos para nós pretas e pretos. Mas o que fundamentalmente a gente entender aqui, família, é que a gente, enquanto preto, né, uma forma da gente reagir é isso, demonstrando conhecimento, né, e falando para eles a respeito da sua história, das covardias que eles fizeram com as populações africanas que compunham aquele território, porque tem gente no Chile, por exemplo, que diz que eles não têm negros lá. Quer dizer, eles não têm agora, porque eles foram chacinados, né? Ainda tem gente na Argentina que diz que não tem negros lá, mas ainda tem, um número pequeno, mas tem. Eu conheci uma irmã negra da Argentina, e eu perguntei para ela se ela conhecia a história dos negros da Argentina. Ela disse que não conhecia. Lamentável isso, né? Mas lamentável, mas não surpreendente, porque mesmo no Brasil, que tem o maior contingente de negros das Américas, a segunda maior população preta do mundo, só perdendo para a Nigéria, isso se a gente não contar a Índia, obviamente, né? Muitos de nós também não conhecemos direito a nossa história, né? Conhecemos que a história do preto aqui no século XVI, escravidão e tal, e sim, ok, mas e a partir disso, né? Nos são negadas, propositalmente. Então, família, é bom a gente ter o conhecimento, né? Ler a nossa história, ler a história desse território que a gente vive, chamado América, por conta de Américo Vespúcio, né? Um navegador europeu, mas saber fundamentalmente que nós somos os habitantes originais desse território aqui, conforme explica, inclusive, um europeu chamado Konstantin Rafinesky, linguista, né? Que Chiquita Diop demonstra na obra dele, Nações Negras e Cultura, né? E que a Taça Libertadores da América tem esse nome graças aos libertadores do continente, mas que entre esses libertadores tem um homem que tem ancestrais negros, que é o Simão Bolívar, né? Aliás, o Simão Bolívar, eu esqueci de falar, ele empresta o seu nome a um país chamado Bolívia. Ele nasceu na Venezuela, como eu falei, né? E na Venezuela também tivemos recentemente um homem, um grande líder estadista, né? Hugo Chávez, que só para você olhar para ele, você percebe as feições negroides dele, né? Então, esse continente está recheado de populações pretas, historicamente falando. Então, ninguém entre esses ditos latinos pode se considerar livre, vamos dizer assim, de um mínimo de sangue negro que seja, né? Eles têm com certeza na cultura deles representações africanas, eles têm com certeza na língua deles palavras que chegaram aqui com os africanos, assim como no Brasil tem, né? Na Argentina tem, por exemplo, o tango, que é uma dança de origem africana, como a gente já falou aqui, e eles, por mais que queiram ser europeus, como diz aquela
aquele jargão de um filme chamado Tropa de Elite, nunca serão. Nunca serão. E agora nós, nós podemos e devemos nos considerar africanos em diáspora. Né? Podemos e devemos. E aqui não se trata de um tipo de essencialismo, como as pessoas que criticam o panafricanismo. Não se trata de essencialismo, não. Muito pelo contrário. Trata-se de uma verdade histórica documentada a partir da visão do campo do panafricanismo, documentada cientificamente, né? Porque os fósseis estão aí, que não deixa ninguém mentir, né? E a história recente do século XIX, né, também está aí, que não deixa ninguém mentir. E muitos de nós precisamos conhecer essa história, ou essas histórias que os nossos ancestrais legaram para esses caras, né, essas pessoas destes países que nos olham com desdém, quando na verdade nós podemos e devemos mostrar para eles a nossa rica, profunda e singular história neste continente aqui, chamado eurocentricamente de América. Ok, família? Feita essa observação, lembrando a vocês que nós temos um curso de História da África online, a partir da perspectiva do panafricanismo. Venham fazer o curso, vocês vão gostar muito, não tem a menor dúvida disso. A gente vai, além de Cheikh Anta Diop, a gente cita muitos outros autores e autoras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? África no Centro, Hotep, axé pra nós, família. Tamo junto.